Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Cândida Teixeira, eu sou consultora de Feng Shui e recebi muitas perguntas a respeito de plantas, né? Eu já tinha gravado um vídeo anteriormente falando das mais básicas, mas o pessoal tá me perguntando sobre algumas plantas específicas, né? Então, para quem duvida do poder das plantas, né? Pesquisa aí na internet, photokilling das plantas. Vocês vão conseguir ver que ela tem um campo, né? E além delas terem um campo, elas leem o campo, né? Das outras plantas e ela equilibra a nossa energia, sabe? Você pode perceber uma pessoa que você sabe que ela não tem uma energia legal, ela não consegue cultivar a planta. Porque a planta, ela tem uma energia tão pesada que a planta não dá conta da energia dela, né? Um determinado tempo da minha vida, eu colecionava violeta, né? E eu não tinha a menor noção de Feng Shui. E eu estudando, né, eu descobri que a violeta é para trabalhar esse nosso lado feminino, esse lado mais delicado, né? E eu sempre, na minha casa, como eu venho de uma família que nós éramos em quatro, somos ainda, né? Em quatro mulheres, né? Eu e minha mãe sempre tinha que ser o homem da casa. Entendeu? Então a gente, eu já falei isso em outro vídeo. Eu sei fazer tudo assim, trabalho, sei lá, trocar pneu, arrumar chuveiro, instalação elétrica e tal. Então eu acho que eu mesmo intuitivamente resolvi. Um determinado tempo da minha vida eu cultivei durante muitos anos. Eu tinha coleção de violeta, eu dava violeta para todo mundo, eu tinha um prazer em dividir as minhas violetas. Então agora, né, assim, que eu me dei conta disso, de repente era para equilibrar esse meu lado, né, masculino que eu tenho, né, e tenho e sempre tive que ter né, meu pai morreu, eu era muito jovem e tal, então eu sempre fui, eu e minha mãe, né? Sempre a gente fez muito o papel do homem. E às vezes eu me pego fazendo o papel do homem ainda, tá? Um processo isso, né? Então, se você, né, tá nessa persona masculina que nem eu tive durante muito tempo e às vezes me pego, né, sendo o meu lado masculino, cultiva uma violeta, uma venca, sabe? Que é uma mini árvorezinha que ela é bem sensível, né? Por que eu tô indicando essas plantinhas para vocês? Justamente por causa disso, para equilibrar esse ladinho aí, né, masculino. E ao contrário também acontece quando você tá muito feminina, sabe? Assim, aquela parte muito exacerbada do feminino, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar de um girassol. E o girassol não é bem assim para conseguir cuidar de girassol. Dentro de casa ele não vai, você não vai conseguir cultivar ele, por quê? Porque o nome já fala, é girassol, ele vai girar pro lado do sol, né? Então, se você tem uma sacada que pega bastante sol, eu super indico, né, você trabalhar, porque ele é uma energia yang, é uma energia de força, é uma energia de... Ou se você tá se sentindo assim, caidinha, com o sistema imunológico baixo, se sentindo fraca, né? Porque às vezes a gente não tá doente, nosso corpo físico não está doente, mas você tá se sentindo fraca, sabe? Assim, quando acontece uma coisa, sei lá, se você perdeu alguém da sua família, ou perdeu seu emprego, ou se separou, não sei qual que é a situação, entendeu? Compra um girassol. Compra o girassol que que ele tem essa energia yang, da força masculina, né? Porque nós mulheres, nós temos a sabedoria e a força, né? Quem tem a força física mesmo é o homem. Então,
O girassol tem essa força yang do sol, né? Da vitalidade, sabe? Então, o que o Feng Shui traz pra gente? Essa sabedoria das plantas. Se você souber usar a planta no lugar certo, meus queridos, o equilíbrio tá feito. Uma casa que as pessoas estão sempre brigando, sabe aquela casa assim que é gigante do ringue? Lírio da paz. Lírio da paz no banheiro, lírio da paz na sala, lírio da paz onde a família mais permanece, o casal. Lírio da paz. Você vai ver que vai equilibrar essas brigas aí. Outra coisa. Sabe quando você quer dar uma reviravolta na sua vida? Você fala assim, nossa, eu tenho que morrer e nascer de novo. Tipo isso, sabe? Sim, já me aconteceu isso várias vezes. Que eu pensava assim, nossa, eu tenho que morrer e reencarnar de novo, que não é possível, né? Quando você tá vivendo essa situação aí, qual é a planta que eu indico para esse tipo de situação? A rosa do deserto. É uma planta lindíssima e como o nome tá falando mesmo, rosa do deserto. Então tem que ser um clima quente, né? Porque ela gosta de muito sol. Não adianta você comprar uma rosa do deserto e colocar dentro do apartamento e só abrir a casa no final de semana. Ela vai morrer. Então, se você tem um clima adequado para essa planta e você quer dar essa virada na sua vida, a rosa do deserto. Por quê? Porque a rosa do deserto, ela não tá num ambiente legal, né? Porque ela consegue ler o campo. Se ela lê o campo e vê que não tá legal, o que ela faz? Ela se enrola como se fosse uma cobra, assim, né? Ela se enrola como se fosse um cipózinho. Se enrola e ela sai rolando pelo vento. E quando ela lê um campo, né? Ela tá rolando, ela percebeu ali, ela sentiu que aquele campo tá legal, ela nasce de novo. Então, se você quer dar essa virada na sua vida, pega a rosa do deserto. E uma época da minha vida que eu fiz terapia, né? E eu nunca tinha feito terapia, assim, né? A gente pensa assim, ai, nossa, terapia é coisa de preconceito, né? Coisa de pessoa que não tem que fazer, que é louco, que é não sei o que e tal. E aí, um belo dia eu decidi fazer terapia. Aí tá, fui lá no meu terapeuta e tal. Aí falei, expliquei, né? Na consulta e tal, meus problemas e tal. Sabe o que o cara falou pra mim? O cara falou assim pra mim, então você faz o seguinte, você vai pra sua casa, tá? Você vai comprar uma rosa, né? E vai cuidar da rosa. Quando a rosa der rosa, você volta aqui. Aí eu voltei pra casa indignada. Eu não tinha a menor noção de Feng Shui, tá? Indignada. Eu falei assim, nossa, o cara tá me tirando, né? Onde é que já se viu um terapeuta, eu vou lá expor os meus problemas pra ele. O cara mandou eu comprar uma planta, aí depois eu entendi. Quando você consegue cultivar uma rosa, uma planta, e ela dá flor, entendeu? Você tá dando você tá trabalhando o seu lado feminino. Sabe? Você é muito louco isso, gente. Eu consegui... Eu nunca tive problemas, assim, com cultivo de flor, né? Eu sempre fui muito natureba. Eu sempre fui muito... Mesmo morando em apartamento. Eu fui morar num apartamento minúsculo. Eu plantava meus temperos numa caixinha de leite, entendeu? Então, eu sempre tive essa necessidade da planta, de cultivar da terra. E hoje eu entendo. Isso tem muito a ver comigo mesmo, né? Eu tenho essa necessidade de cultivar, de mexer na terra. Isso é um processo terapêutico. Você cuidar de uma planta é um processo terapêutico. Por quê? Porque você tem que prestar muita atenção nela, você tem que saber se ela gosta de sol. Se você não pesquisar,
entendeu? Você pode usar a sua intuição, você consegue observando ela, se ela tá feliz naquele lugar, se ela precisa trocar de lugar, sabe? Você consegue fazer essa leitura, mas você tem que estar muito atento nela e nos seus sentimentos. Eu acho que por isso que ele pediu para mim cuidar de uma planta, porque se você consegue fazer a sua flor da flor, você consegue desenvolver o seu lado feminino, que era isso que eu precisava, né? Eu tenho ainda, né? E já tive muito mais esse lado masculino muito intenso, muito, né? Então eu acho que ele percebeu isso em mim, né? Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que desenvolver esse lado feminino meu. Como que eu posso fazer isso? Cuidando de uma rosa, porque você cuidando da rosa, você tá atento à delicadeza dela, né? Assim, é tão bonito ver quando ela tá, que ela tem um botãozinho, aí você fica esperando, né? Ai, tira uma folhinha aqui, tira, né? Coloca uma casquinha de ovo aqui para ela ficar mais fortinha, né? Ou para equilibrar o pH, coloca café, pó de café, não sei se você sabe que o café, ele equilibra o pH da terra. Então, é toda essa sacada assim que a gente tem que ter, né? Então, se você precisa, né, desenvolver o teu lado feminino, pega uma rosa, pega uma flor, pega uma violeta, pega uma orquídea, né? Então, se você conseguir fazer a tua flor da flor, isso quer dizer que você se curou, você curou o seu feminino, você curou as suas relações femininas que você teve ou com a sua mãe, ou com a sua avó, ou com uma chefe, sei lá qual que é essa pessoa que tem poder em cima de você, ou eu não sei, entendeu? Quando você consegue cultivar essa planta, essa flor, você curou o seu lado feminino. E isso vale para os homens também, né? Porque se você consegue cuidar de uma planta, você... Não sei se vocês sabem, a gente tem o lado feminino e o lado masculino, e eles têm que estar em equilíbrio. Se você tá muito masculina, que nem o meu caso, eu preciso cultivar mais planta para quê? Para eu equilibrar a luz e a sombra, né? Para haver esse equilíbrio, porque como que uma pessoa vai se relacionar, né? Como que eu vou me relacionar com alguém se eu tô muito masculina, entendeu? Então, para haver esse equilíbrio. E o contrário também acontece, entendeu? Se você tá muito feminina e não tem zero masculino, você tem que equilibrar isso. E as plantas, elas conseguem trazer esse equilíbrio para nossa vida, para nossa casa, né? Para nós mesmos. Deixa eu ver outra. Sabe aquela pessoa assim que... depois eu decido. O que vocês decidirem tá decidido e tal. O que essa pessoa precisa? Ela precisa uma planta que vai impulsionar ela, né? Qual é a planta que faz isso? Só que cuidado, tá? Com essa planta. Eu não gosto muito de indicar ela, porque tem que ter muita sabedoria. Uma pessoa que não consegue tomar decisões, entendeu? Que tá sempre em cima do muro, o que você tem que fazer? Espada de São Jorge. Essa pessoa tem que ficar perto de espada de São Jorge. Autoestima baixa, sabe? Aquela pessoa com autoestima baixa, espada de São Jorge. Melhorou a autoestima? Tira a espada de São Jorge, põe pra rua. Entendeu? Vocês têm que saber usar as plantas. As plantas, elas são, nossa, muito sábias, mas a gente tem que ser mais sábia do que ela. Usou, entendeu? Fez o efeito que tinha que fazer, tira a espada de São Jorge da casa. Sabe aquela casa que tá todo mundo brigando, se apontando? Porque isso, porque aquilo, você vai ver, tá cheia de cactos a casa. Então, planta com cactos dentro de casa não é legal. Por quê? Por causa dos espinhos, porque tá apontando, entendeu? É legal você ficar apontando as coisas que você faz? Não é, né? Então,
tira os cactos. Ah, entendi, você tá falando que é proibido ter cactos? Não estou falando que é proibido, presta atenção. Estou falando que se você tá vivendo isso, você pode ter certeza que tem cactos na tua casa. Aí você fala assim, ah, entendi, mas cacto é tão fofinho, tão não sei o quê. A escolha é sua. Você quer continuar com essa energia aí de apontando o dedo? Continua com cactos. Estou te passando a informação correta. Agora a decisão é sua. Não posso fazer mais nada. Sabe aquela pessoa que é muito emotiva, que chora até com o comercial da Coca-Cola? Aí você vai ver, a casa dela tá forrada de suculenta, né? Então, o que é a suculenta? O nome já tá falando, suculenta. Ela é cheia de água, né? Então, uma pessoa que é muito emotiva, ela não pode ter muitas suculentas. Por quê? Porque vai intensificar esse lado de emoção dela, entendeu? Então, essas segredinhos aí que eu queria trazer para vocês e que vocês usem as plantas sempre, mas usem com sabedoria, entendeu? Você sabendo usar a planta certa no lugar certo, você equilibra a energia da sua casa, e uma casa equilibrada é uma casa com harmonia, é uma casa próspera, é uma casa que as pessoas se dão bem, né? Então são essas as dicas de hoje, espero ter contribuído, e comenta aqui se você conseguiu mesmo mudar a energia da sua casa, se você conseguiu se curar, né? Porque as plantas, elas curam a gente, né? Elas leem a gente. Vou te dar um exemplo assim, ó, você já nunca recebeu uma visitinha e você recebeu a visita hoje, amanhã tua planta morreu, secou, esturricou? Geralmente acontece isso com a arruda. A arruda parece assim que botou fogo. Então, gente, quer um termômetro de energia? Coloca uma arruda. A arruda vai dizer exatamente, é o termômetro da energia da sua casa, entendeu? E morreu, compra outra. Tá meia tristinha? Tá meia caidinho? Compra um alecrim. Alecrim é a erva da alegria. São essas dicas, espero ter contribuído, e comenta aqui, compartilha o vídeo se você achar que alguém tá precisando dar uma melhorada na energia da casa, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!